Sim, hoje é meu aniversário. Cheguei na casa dos Enta, 40 anos. Que trajetória! E eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, mostrando para você um quadro. Esse quadro aqui eu conheci ele através de um treinamento e o palestrante falou que esse quadro aqui foi inspirado pelo estoicismo e mostra uma trajetória de vida onde os anos vão sendo marcados aqui para a gente poder ver quanto que a gente já viveu, quanto falta viver. Esse quadro aqui ele marca até os 80, então eu vou desenhar e vou marcar metade desse quadro aqui. Mas além de marcar a história da minha vida, eu quero utilizar 3 cores para mostrar 3 fases da minha vida nesses 40 anos. A primeira fase de adolescência, é a segunda fase de desenvolvimento, bastante evolução, e agora essa fase que eu estou vivendo agora. Então vai me acompanhando aqui, eu vou te contando um pouquinho da minha história e vou desenhando aqui no quadro para a gente fazer esse trabalho juntos, tá bom? Começando a primeira fileira do quadro aqui, marcando, né? Primeiro ano de vida. Provavelmente no meu primeiro ano de vida eu aprendi a falar algumas palavras, aprendi a dar os primeiros passos, aprendi a comer, né? É um processo de aprendizagem. Então vou desenhar agora aqui, marcando esse primeiro ano de vida. Acabei de marcar aqui então meu primeiro ano de vida. Se eu for desenhar tudo bem certinho, eu vou demorar muito, então eu vou fazer esse risco, depois eu completo. Cada quadradinho desse aqui é uma semana de vida, então imagina aqui, ó, quando eu nasci, a primeira semana, os primeiros 7 dias, e aí vai completando aqui, fortalecendo os meses, beleza? Agora eu vou marcar no meu segundo ano até o sexto ano para representar uma fase de vida, né, de preparação para poder ir para a escola. Então, a partir dos 6 anos aí eu já comecei a ir para a escola. Então, vou riscar aqui até o sexto ano. É muito interessante que enquanto eu vou desenhando, parece que vai passando um processo terapêutico dentro da minha cabeça aqui. Agora eu vou marcar do sexto ano até o 12º ano. Vou marcar aí rapidinho aqui para registrar a fase onde eu aprendi a ler, escrever, a fazer cálculo, a ir para a escola, a fazer bagunça. Nessa fase aí dos 6 aos 12 eu aprendi a dançar as danças gaúchas, fiz curso de dança gaúcha. Foi uma fase muito legal e bora lá, vou riscar aqui. Tá aqui pintado até os 12 anos. Eu me lembro que antes, né, dos 12 anos é pura essência, né? A gente tá sendo pura espontaneidade, um estilo de vida assim que inclusive demora bastante a gente acessar as memórias dessa época, né? Mas eu lembro que teve algumas viagens que a gente fez e aqui aos 12 anos eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque eu acabei indo mal no colégio e a minha mãe me colocou para trabalhar para eu poder estar mais perto dela, ela poder me supervisionar. Então, nesses 12 anos foi um marco para mim porque eu perdi o ano na escola e ela falou que eu não iria para a praia se eu não lesse um livro. Eu teria que contar para ela toda noite o que estava acontecendo naquele livro. E foi o primeiro livro que eu li. Eu não gostava de ler Dom Casmurro, esses livros da escola, e ela acabou me dando um livro de espiritualidade, um livro do Paulo Coelho, O Alquimista. E aí eu li esse livro com 12 anos e também o marco para mim dos 12 anos foi que eu comecei a trabalhar na rádio, eu comecei a ser sonoplasta. O sonoplasta é aquela pessoa que mantém a rádio no ar, coloca comercial, música e abre o microfone para o locutor. Então você vê, com 12 anos eu já estava com a responsabilidade de manter uma rádio no ar, que é um meio de comunicação social. Toda rádio tem que ser gravada toda a sua programação, porque pode acontecer processos, enfim. Então eu já estava com 12 anos, já estava trabalhando como sonoplasta, aprendendo a manejar as músicas, trabalhando já o lado artístico. A rádio, eu me criei dentro da rádio, então foi um ambiente onde eu pude me desenvolver como ser humano e foi maravilhoso, maravilhoso, cheio de superações e medo, mas passo a passo eu fui trilhando essa trajetória. Aos 12 anos eu comecei, na verdade, como office boy, indo aos bancos, trabalhando com a parte do auxílio aí ao escritório, e aos 13 anos aí, que agora que eu vou marcar, foi onde eu fui promovido e fui a sonoplasta de rádio. Vou marcar dos 13 aos 15, porque aos 15 também tem um marco bem interessante na minha vida. Vamos lá.
Maravilha, já está pintado aqui até os 15 anos. Os 15 anos foi um marco por quê? Porque eu comecei a falar na FM como locutor e mais importante do que isso, minha mãe chegou em casa e mudou a viagem que ela tinha me dado de presente para Disney para Machu Picchu. Imagina, uma criança com 15 anos indo a Machu Picchu, conhecendo aquela civilização toda, aquela evolução social, a construção dos templos, das cidades. Foi um marco para mim, foi realmente uma transformação de percepção de vida. Eu lembro que eu chegava na escola, eu ficava pensando no condor, pensando no puma, que são os animais, né, da Cordilheira dos Andes, e eu ficava me relacionando com essa cultura, né, a partir disso, né, dessa viagem que foi muito marcante. Na época as pessoas não sabiam direito o que era Machu Picchu, e aí eu já estava aí com 15 anos indo até lá para conhecer. Agora eu vou desenhar dos 15 aos 17, porque nessa fase foi a fase que eu comecei a jogar capoeira. Eu fui para Curitiba, eu me lembro, para ver o meu irmão ser batizado na aba da capoeira, um evento maravilhoso, incrível, e eu comecei, sempre gostei de capoeira, e aí eu comecei a ter aulas em Xanxerê também. Então dos 16 aos 17 anos foi o tempo aí que eu pratiquei bastante, me tornei instrutor de capoeira, pude até conduzir aulas, e foi uma fase muito gostosa, muito legal, porque aliado a isso eu estava com uma turma de colégio muito bacana, as pessoas eram gente boa demais, inclusive me ajudaram muito nos estudos. Se não fosse eles eu não tinha nem evoluído, acredito, na escola, porque eles foram muito marcantes para mim no estudo, né, no incentivo, enfim. Então vou marcar aqui essa fase aí dos 16, 17, e eu vou aproveitar 16 e 17. Aí tá pintado até os 17. Nos 17 tem um marco porque no aniversário dos 17 anos surgiu um grupo de pagode sem concerto. E foi o grupo de pagode que o meu irmão e eu montamos junto com os amigos. Na época a gente não sabia tocar nenhum instrumento. Quando eu era pequeno eu ganhei uma gaita, depois aí com 12 anos comecei a aprender violão. Mas um dia eu estava numa roda de capoeira, meu irmão chegou e falou assim, vamos montar um grupo de pagode. Então pandeiro eu mal e mal sabia tocar nos ritmos de capoeira, e a gente chamou o Nuno, chamou o Isaú e o Chico. O Chico era o único que sabia tocar, que era baterista. Eu tive que aprender a tocar cavaquinho, eu tive que aprender a tocar pandeiro, o Elias aprender a tocar tantã, e o Isaú sabia cantar, mas não cantava pagode. Então foi um processo aí que a gente evoluiu, e no aniversário ali surgiu o Pagode Sem Concerto, que na época o pessoal do colégio chamou de Estraga Samba, né? E foi muito legal porque essa fase aí dos 17, o pagode foi até 17, 18, até metade de 19, né? Chegou a tocar na FEME algumas vezes também com esse grupo, foi muito divertido, uma fase muito legal. Então vou marcar aqui até os 19, na sequência eu conto um pouco mais alguns momentos marcantes. Eu resolvi marcar até os 18 porque eu acabei tendo a perda da minha avó, a avó Lídia, quando eu estava com 16, e o aniversário de 18 anos foi na casa dela, no apartamento dela. E a gente reuniu toda a turma do colégio, a galera do pagode. Eu me lembro que o Chico botou o bolo na minha cara, eu fui fazer um discurso, me emocionei, chorei um monte pra turma lá. Foi um aniversário muito especial, porque quando a gente faz 18 anos a gente vai tirar a carteira, enfim, né? Foi um marco muito legal. E essa fase dos 18 aí já estava também alinhando, né, a questão da decisão da profissão, entrar na faculdade, fazer cursinho. Foi uma fase bem interessante. Bom, eu marquei até os 19, até os 20, mas quando eu completei o aniversário foi aqui, né? Essa fase aqui foi quando surgiu a The House, uma banda que o meu irmão e eu montamos e convidamos aí o Near Secato, o Rudy no baixo, o João na batera, o Fernando na guitarra, e a gente fez essa banda com outras configurações depois. Também teve a participação do Giovanni aqui de Xaxim, teve também o Cris no baixo, ou seja, foi uma configuração muito legal aí de uma banda que a gente teve composições próprias, passamos aí pela gravação de algumas músicas. Foi muito legal mesmo essa fase, e essa fase perdurou aí dos 19 até os 21. Aí, a partir dos 21 a banda teve outros destinos e a gente acabou direcionando mais a energia para a vida profissional.
Então aqui eu já estava na faculdade, já estava tocando na The House. E chegamos na fase dos 21, né? Eu vou começar agora a pintar com a caneta vermelha, porque eu considero que foi uma fase desafiante da minha vida. Foi uma fase profissional em que eu fui me distanciando, de certa forma, da minha essência. Por que que eu falo isso? Eu comecei a ver uma divisão entre aquilo que eu manifestava no mundo de maneira natural para aquilo que eu precisava manifestar de maneira profissional. E aí começou a ser, né, a partir dos 21 anos, eu comecei a desenvolver a minha crise existencial, né? Comecei a me questionar porque eu me distanciei. Então nessa fase dos 21, quando eu completei 21 anos, eu me lembro que eu fiz uma festa de comemoração e tava vários amigos e eu fiquei de pé, fiz um discurso que eu gosto muito de falar e falei para as pessoas que eu estava agora com 21 anos autorizado a fazer a minha carteira de motorista. E aí eu comecei a me tornar motorista de ônibus, comecei essa trajetória, né, para fazer viagens. Então eu vou riscar aqui os 21 anos e vou marcar os 21 e um pouquinho mais, porque aí eu comecei também a fazer as viagens para o Chile, para a Argentina, as viagens aqui dentro do Brasil. Então foi uma fase que eu me distanciei do meu universo natural. Então foi aqui com 22 anos, eu tive a crise existencial, comecei a entrar no desenvolvimento humano. Então veja que interessante, numa fase de maior crise, né, o desenvolvimento da crise, foi onde eu encontrei e iniciei uma trajetória da busca de mim mesmo. Eu comecei a buscar me reconhecer. Essa fase anterior aqui sempre existiu o desejo de ajudar as pessoas, existiu a característica, né, de estar sempre fazendo perguntas, me envolvendo com a vida das pessoas, interessado. E aí aqui na crise existencial foi onde eu fui em busca da ferramenta para eu conseguir contribuir com o mundo e entrar realmente na minha veia profissional. Foi no ano de 2004. Por outubro eu fiz o meu primeiro workshop de desenvolvimento humano e ali foi um despertar. 2004, 2005 agora que eu vou riscar, né, o ano de 2005, fiz o meu TCC, fiz cursos de liderança, eu comecei a me aprofundar bastante no desenvolvimento humano, já fazendo alguns encontros com algumas pessoas para apoiar algumas pessoas também. Agora eu vou marcar o ano de 2005, foi um ano importante porque eu escrevi meu TCC, foi um ano de conclusão de faculdade e o meu TCC foi com base a 10 anos de história do rock de Xanxerê. Então eu entrevistei os músicos que fizeram parte, né, desse cenário do rock da cidade por 10 anos. Foi muito legal, entrevistei um por um, foi feito todo um trabalho da construção da música, do estilo do rock, um TCC muito bem elaborado. Foi bastante trabalho, mas foi muito prazeroso, porque eu escolhi algo que eu gostava muito de fazer. E nesse ano também, de 2005, eu comecei a fazer minhas composições, comecei a compor como artista, né? E as primeiras músicas começaram a surgir. No ano de 2005 também a gente fez uma gravação de um CD de uma banda chamada Mansão SWX, que foi um projeto que a gente tentou desenvolver e ele acabou não tendo expansão, enfim, a gente fez algo mais intimista assim, né? Mas foi gravado em Porto Alegre, produzido pelo tecladista do TNT. E foi muito legal ter ido para Porto Alegre, gravar num estúdio um pouco maior, ver um pouco mais esse cenário, né, gaúcho. E me lembro que a primeira música que eu compus, o refrão dela diz assim, ó: dizem que o amor é capaz de mudar o mundo, eu sou amor e eu estou aqui olhando para você mais uma vez. Essa música foi a primeira música, né, do CD que eu acabei lançando em 2009, mas depois eu vou falar sobre ele. Agora, em janeiro desse ano, de 2006, eu fui para o Chile pela primeira vez num retiro, para ficar 4 dias em retiro no meio do bosque, sem comer, sem beber, simplesmente em processo de meditação. Foi a primeira vez que eu fui até o sul do Chile, que eu fui assim em imersão dentro de uma montanha de retiro, e foi uma experiência incrível, 2006.
E foi lá que eu comecei a compreender algumas coisas com relação à minha missão de vida, porque eu tinha uma visão de fazer algo da minha vida que hoje eu consigo viver, né? Mas nessa época ainda era um sonho, ainda era um deslumbre, era algo que eu queria fazer e que hoje já é concreto na minha vida, né? Então, em 2006 começou essa nova fase de manifestação, né? Essa nova fase de despertar, fortalecimento do meu sonho. 2006 também foi o ano da minha formatura e 2007 foi um ano de bastante estudo e composição. Então me lembro que em 2007 eu montei um home studio na minha casa e comecei a produzir músicas. Comecei a gravar algumas composições e no final do ano de 2007 eu me inscrevi para o festival chamado FEMIC, que é um festival de compositores catarinenses. E nesse ano, antes do final do ano, eu enviei as músicas e a aprovação veio em 2008, logo no início de 2008. Então foi muito especial poder gravar essas músicas de maneira intimista em casa. Teve o meu primo Saulo que participou com a introdução de uma música, teve um descobrimento, né, de como mexer no programa Pro Tools para gravar. Enfim, foi uma experiência muito legal em 2007. E antes de eu viajar, né, em janeiro de 2008, eu deixei as músicas já para a inscrição do FEMIC. E quando iniciou 2008 foi um ano para mim de muitas realizações. Foi um ano assim que aconteceram coisas maravilhosas na minha vida. Tenho muito a que agradecer. Então, o que aconteceu em 2008? Eu fui aprovado nesse festival do FEMIC com várias músicas, não foi uma só. Passei a primeira fase em Xanxerê, fui para a segunda fase, que foi a fase regional em Chapecó, onde foi apenas 2 músicos selecionados para ir para a final em Florianópolis, no Teatro do SIC, e eu fiquei entre os 24 compositores de 2.100, 2.700 compositores no estado. E foi muito bacana poder estar no Teatro do SIC, eu e o Marcos Janovitz, que é o meu mestre de música, meu professor. Foi maravilhoso poder apresentar, por mais que esqueça, que é a música que eu fui até a final do festival. Além disso, em 2008 eu acabei dando aula de violão e encontrei a formação de coaching, sendo um dos primeiros coaches formados no Brasil, no Rio de Janeiro. Então foi a formação onde me deu a metodologia para eu poder começar a fazer minha transição de carreira e poder iniciar minha jornada profissional. Então 2008 foi um ano de muito trabalho, além de que em 2008 ainda eu iniciei as gravações do CD Hora de Mudar, que foi um projeto que foi gravado em Chapecó também, com algumas músicas de composição própria e com participação de alguns amigos. E esse CD veio a ser lançado em 2009, em janeiro de 2009. Dia 9 de 1 de 2009 foi lançado em Xanxerê esse CD junto com um livro, com algumas composições, alguns pensamentos que eu fui fazendo, né, como poemas, enfim. Então 2008 foi um ano revolucionário assim, na minha vida, foi um ano de bastante superação, de bastante confronto dos medos, onde eu tive que ter bastante coragem para chegar e manifestar esse projeto, porque falta de recurso, de dinheiro, falta de tempo muitas vezes para fazer, ou seja, foi feito de uma maneira muito natural. No final ficou um excelente trabalho, da forma como foi feita, com a Thaís, com o Marcos Janovitz, com o Elito, Top Studio de Chapecó. Trabalho muito bem elaborado, muito feito através do amor, de doação realmente. Dois mil e nove foi um ano que marcou muito, porque no início do ano teve o lançamento do CD e do livro, e na metade do ano eu apresentei um projeto para a Prefeitura de Xanxerê para obter recursos para apresentar um projeto de ecologia nas escolas. E esse projeto foi aprovado, a gente fez a captação dos recursos com a Aline Tomazoni, e aí teve toda uma equipe envolvida aí nesse projeto chamado Hora de Mudar, um projeto de ecologia nas escolas, apresentado para 2.100 alunos mais ou menos, em 4 escolas de Xanxerê, e a gente fazia as apresentações nas escolas com música do CD, né, tocando as músicas do CD, e entre 2 músicas vinha os atores falando sobre ecologia, que eram 2 palhaços. Foi muito legal, muito engraçado.
Eu me lembro que quem fazia a parte instrumental, né, tava a Thaís, tava o Bruno Sartoreto, tava o Lu Alves, tava o Rudy no baixo e o Adrien nos teclados. Foi muito legal esse projeto. 2009 foi um marco porque a gente finalizou o ano de 2009 com esse projeto nas escolas, tá com um gostinho de quero mais. Em 2010 eu fui e apresentei esse projeto para apresentar no estado. Ele foi para etapas de aprovação. Quando chegou na hora de liberar o recurso, como foi um ano político, acabaram cortando a possibilidade de a gente realizar. Mas muito legal mesmo foi fazer esse projeto Hora de Mudar. Aí como o projeto de 2009, né, não saiu os recursos para 2010, na verdade, eu tomei a decisão de me aprofundar no coaching. E aí eu comecei a produzir os eventos de coaching. Então no início do ano, em abril, eu fui com o Volney Kaider, com o Celso Toso, com o Diego Trevisan também, e com a Cristina Sinarmi até BH, onde a gente fez a formação de coaching lá. E depois de lá para cá eu comecei a promover, junto com a equipe, os eventos de coaching aqui no sul do Brasil, trazendo as primeiras formações de coaching para o sul do Brasil. Nesse ano de 2010 também foi aberto o projeto Yoga Shanti, que foi uma clínica multidisciplinar voltada para a área de desenvolvimento humano, onde eu consegui montar, né, um espaço para poder atender aí sim oficialmente, porque antes eu atendia nas empresas e nos restaurantes, na casa dos meus clientes, ou seja, não tinha um lugar oficial para atender. Então 2010 foi um ano de solidificar a vida profissional e foi um ano também de produzir os eventos de coaching, foi muito bacana. E aí em 2011, com 29 anos até 2013, foi todo um processo de formações de coaching, de trabalhar, formar equipe, organizar esse projeto do Coach Express aqui na região. Então a gente fez a primeira formação de coaching no sul do Brasil, que foi em Foz do Iguaçu, depois a primeira em Santa Catarina, que foi em Chapecó, e aí depois a gente foi expandindo esse projeto, até que em 2013 eu me formei como instrutor. Eu comecei a poder dar instrução oficialmente pela organização. Foi em Fortaleza, no Hotel Vila Galé, em Cumbuco. Foi muito bacana ter o título de instrutor. E aí em 2013 começou toda uma jornada de expansão do meu trabalho, escrevendo livros, sendo coautor de livro, expandindo bastante a energia, servindo muitas empresas e muitas pessoas aqui da região através das formações, conhecendo várias pessoas e principalmente construindo um relacionamento bem próximo com uma equipe de produtores, de servidores do projeto Coach Express, que foi uma etapa da minha vida muito feliz e realizada, porque eu tive a possibilidade de viver em várias cidades aqui da nossa região, uma amizade, um núcleo, né, de amizade muito próximo com várias pessoas, um ciclo de apoio, né, um ambiente de apoio constante. Foi muito bacana desenvolver isso tudo, que eu guardo fortemente no meu coração. Aí já viajando por 8 estados do Brasil, dando treinamento em várias cidades e voltando para as cidades, em 2016 eu já vinha estudando sobre a possibilidade de construir um ambiente em container. Como eu ia muito para o Chile, eu me inspirava nas obras lá no Chile e eu tomei a decisão de montar uma estrutura em Chapecó. Em 2016, 2015, eu fiz a formação no Rio de Janeiro com o Mente Milionária, com o T. Harv Eker. E aí em 2015 eu assinei o contrato para a construção da obra em 2016. Então 2016 foi todo um trabalho para construir, né, essa estrutura, esse espaço. E também 2016 foi um marco para mim porque eu fui para o Chile, fiquei um mês morando na reserva ecológica do Condor Blanco, em retiro, recebendo treinamento, manhã, de tarde, de noite, madrugada, enfim. Foi um retiro muito bacana, muito especial, porque eu pude desconectar do mundo, né, da sociedade e viver um ambiente muito mais intenso no desenvolvimento humano. Então 2016 teve esse marco, né, o retiro e a construção do espaço, onde em 2016 mesmo a gente já estava atendendo dentro dessa estrutura em container que está em Chapecó.
2018 foi um ano também muito importante porque foi um ano de algumas mudanças e bastante trabalho. Tomei a decisão de fazer um curso com Anthony Robbins e eu fiz a inscrição em 2018 para Londres, para fazer o UPW em Londres com ele. Foi em 2018 para daí ir em abril de 2019. 2018 também foi um ano onde eu apresentei o projeto para Shatter. Foi um projeto que foi aprovado e iniciou também os trabalhos em 2019. Então 2018 foi plantar, né, para 2019 colher, né, todas essas experiências. Então 2019 foi um marco também na minha vida, porque aconteceram várias coisas interessantes, assim como conhecer a Itália, depois ir a Londres, tive a oportunidade de ficar alguns dias em Assis, na cidade de São Francisco de Assis, pude conhecer Veneza, Roma, e aí em Londres pude estar lá 4 dias intensos com Anthony Robbins, no anfiteatro com 12 mil pessoas, gente de vários lugares do mundo, com a apresentação do Will I Am, do Black Eyed Peas, quando ele foi o DJ, e ele começou a festa dele com a batucada do Carnaval brasileiro. Foi muito legal mesmo, esses 4 dias foi muito intenso, eu perdi acho que 8 quilos em 4 dias e foi muita superação, mas foi extraordinário. E em 2019 também eu tive a oportunidade de ir à Turquia, e aí onde eu comecei também a ter uma consciência muito grande com relação ao cristianismo. Começou na verdade em Assis, em Roma e depois em Assis, e aí depois eu fui para a Turquia e pude ver a história dos apóstolos, porque o cristianismo, uma boa parte do cristianismo começou na Turquia. E aí depois saí da Turquia e fui para Dubai, que também foi uma consciência de evolução. E lá eu entendi que se você tem saúde, qualquer coisa na sua vida você pode mudar. Porque se eles transformaram o deserto numa das cidades mais importantes, quem somos nós para não construir algo importante na nossa vida se a gente tiver saúde, né? Então 2019 foi um ano de transformação, de realização do projeto da Shatter, com bastante viagens, com bastante trabalho voltado para a área da liderança. E foi um ano de fechamento de ciclo também. Então fechei o ciclo de 2 áreas muito importantes da minha vida e finalizei, né? Comecei a etapa da finalização de 2019 realmente com pouca bagagem na mochila, vamos dizer assim. Iniciei 2020, que foi o ano da pandemia, com tudo resolvido, com a casa em ordem para viver um retiro, né? Um ano sabático, vamos dizer assim, que foi um ano de muita transformação. Como 2019 foi um ano de bastante transformação, eu vou começar a riscar com a caneta azul, demonstrando uma nova fase da minha vida. Então, aqui é a fase de transformação, né? A fase de busca de mim mesmo, e agora eu vou começar a pintar em azul, que é a fase onde eu reconheço a mim mesmo. Foi essa fase de 2019 em diante que eu comecei a entender que a gente não tem que ir em busca de nós mesmos, a gente tem que aceitar quem a gente é. E esse processo de aceitação me levou à compreensão de muitas coisas. 2019 foi um ano onde eu pude decantar muita coisa que eu aprendi em todos esses anos de superação, de desenvolvimento. E em 2020, em meio à pandemia, em retiro solitário, eu recebi numa tarde, deitado no chão do meu escritório, que eu não estava muito bem, acabei deitando, eu recebi a metodologia das vidas valiosas. Foi aonde eu pude entender tudo o que eu vinha fazendo já nos meus atendimentos. Eu pude entender qual era a minha missão de vida, qual é a minha missão de vida, eu pude entender qual é o método que eu devo aplicar, porque o meu cérebro sintetizou tudo isso de uma forma muito precisa, que é a essência, evolução e serviço. Todos nós temos que ser quem a gente deve evoluir o máximo que a gente puder e a gente deve servir ao máximo que a gente puder. E essa metodologia está estruturada em várias filosofias do caminho do bem do mundo, e eu utilizo do cristianismo para dar embasamento ao método, porque eu acredito que o cristianismo ele se aproxima muito, muito, muito da vida valiosa. Na verdade, a vida valiosa ela é uma vida que está alinhada com a força divina, com a presença de Deus, com aquilo que Deus espera de nós. E é isso, assim eu finalizo o vídeo dos 40 anos, tá aqui. Na melhor fase da minha vida,
Agradeço a todas as pessoas que me prepararam, meus mentores, meus clientes, meus treinadores, todas as pessoas que me treinaram, me prepararam para estar aqui vivendo essa fase de vida. Obrigado a Deus pela oportunidade da vida, pelo amor que Ele me manda, pelo amor que Ele me entrega, por eu estar vivo. Agradeço meus familiares por compartilhar, meus amigos compartilhar a jornada da vida, porque sem eles, pai, minha mãe, meus irmãos, e poder compartilhar com você esse vídeo é um marco para mim. Deixo registrado aqui um pouco da minha história de vida. Estou na melhor fase da minha vida, estou pronto para poder seguir servindo, para expandir a minha missão através da Vida Valiosa, desse projeto maravilhoso que tem ajudado tantas pessoas. Espero que você tenha gostado. Se você deseja um quadro como esse, você pode encontrar na internet, e alguns clientes meus, quem sabe um dia poderão receber isso como um presente. É muito bacana poder fazer essa vivência, porque a gente relembra muitas coisas do passado e fica aqui uma marca registrada de que a cada semana a gente vem construindo, a cada dia a gente vem construindo a nossa história. Então esse quadro representa muita história de vida, representa a participação da vida de muitas pessoas. Então obrigado a todos vocês que fazem parte da minha vida, obrigado a todos vocês que me ensinam a ser melhor a cada dia. Beleza? Valeu, quarentão! Agora eu sou quarentão.